Olá pessoal, nessa videoaula eu vou resolver os exercícios da aula de arquivos, de manipulação de arquivos em Java. Eu vou começar por esse exercício aqui, que trata do uso de arquivos de texto, e posteriormente eu vou fazer uma videoaula sobre o uso de arquivos binários, que é o segundo exercício dessa aula sobre arquivos. Bom, então aqui o exercício pede para a gente utilizar o nosso programa de lista de tarefas e fazer o seguinte: criar um arquivo de texto na raiz do projeto denominado config.txt. Esse arquivo deve ser composto de duas strings, uma em cada linha. A primeira string desse arquivo vai referir-se então ao título da janela principal do programa, aquele rótulo que aparece lá na janelinha do nosso programa, que por enquanto está lista de tarefas. E a segunda string refere-se à cor de fundo da janela principal do programa. E os valores válidos são amarelo, verde, branco ou padrão. Tá? Então aqui a gente está tentando deixar o nosso programa mais customizável. O usuário vai poder escolher o título da janela e a cor de fundo da janela. Bom, então o nosso programa ele tem que ler esse arquivo, ler as strings que estão nele e fazer as configurações necessárias na interface do programa. Casos excepcionais. Por exemplo, se o arquivo não existir ou se ele não tiver conteúdo, tiver vazio, o que seu programa deve fazer? Ele deve usar como título a string lista de tarefas e a cor de fundo vai ser a cor padrão do Java, que é aquela cor cinza. Se o arquivo existir e tiver apenas uma string, você vai considerar que essa string é o título da janela e vai colocar como cor de fundo a cor padrão do Java. Se o seu arquivo tiver duas strings, a primeira então é o título e a segunda é a cor, mas essa cor não for uma cor válida, não tiver entre essas cores aqui, amarelo, verde, branco ou padrão, então você vai usar como cor de fundo a cor padrão do Java. Bom, então eu estou aqui com o meu programa, o nosso programa aberto, o código do nosso programa. Qual que é a ideia aqui? Eu vou fazer o seguinte: depois que a tela for construída, eu vou carregar as configurações do sistema, tá? Ok, então para isso eu vou chamar um método carregar configurações e esse método eu vou implementar agora aqui no meu programa, tá? Então vou colocar ele aqui, write void carregar configurações. O que esse método vai fazer? Ele vai ler o arquivo de texto config.txt e vai configurar o sistema de acordo com o que ele lê. Então, para a gente fazer isso, primeiro vamos fazer o seguinte: vamos aqui no NetBeans, na abinha Files, e criar o nosso arquivo aqui. Então, vou vir aqui, vou criar um arquivo de texto chamado config.txt. Você pode fazer isso aqui via o NetBeans ou lá na pasta mesmo, usando o seu sistema operacional. Vai lá na pastinha do seu projeto e cria lá na raiz um arquivo config.txt. Então, como foi especificado lá, a primeira string vai ser o título, então vou colocar lista de tarefas do Paulo. E como segunda opção, eu vou escolher a cor amarelo. Tá? Então, a segunda string aqui refere-se à cor que eu quero. Tá? Beleza, então vamos agora implementar o nosso método aqui. Para fazer a leitura de um arquivo de texto, a gente viu na aula que eu preciso de uma classe chamada BufferedReader, Writer não, eu vou ler Reader. Tá? Para criar um objeto dessa classe, eu preciso fazer isso dentro de um bloco try-catch. Por quê? Porque algumas exceções podem acontecer nesse momento aqui. Tá? Então, um BufferedReader, ele exige como parâmetro um reader. Tá? Então, eu vou ler o quê? O meu BufferedReader vai ler o quê? Um arquivo. Então, eu vou usar um reader do tipo file. Então, file reader é o meu é a classe responsável por ler de arquivo, um leitor de arquivos. Tá ficando vermelhinho aqui porque eu ainda não criei o bloco try-catch. Então, no bloco try-catch aqui, eu tenho que dizer que pode acontecer exceções do tipo IOException. Tá? E o que eu vou fazer aqui? Bom, o que pode acontecer de exceção? Na hora de abrir esse arquivo não existir. Então, vai cair aqui numa exceção. Tá? E aí eu posso, por exemplo, dar um erro para o meu usuário, mandar uma mensagem de erro para ele, por exemplo. Vou colocar aqui jOptionPane.show message dialog. Passando aqui erro ao ler
configurações. Esse aqui é o título. Então aqui no caso o título foi um erro, né? Deu errado. E aqui option pane error message. Então criei aqui uma mensagem de erro. Então, como eu disse, isso aqui pode acontecer quando o arquivo não existir. Beleza. Então agora vamos tentar fazer as leituras do nosso arquivo. Um método importante nessa classe BufferedReader é o read. O que esse método read faz? Ele verifica se tem alguma coisa para ser lida naquele arquivo, se é possível ler alguma coisa naquele arquivo. Isso aqui vai retornar true, esse método vai retornar true caso possa ser lida alguma coisa e false caso contrário. Por exemplo, chegou no fim do arquivo. Então, se isso aqui retornou true, é porque tem alguma coisa para ser lida. Então, como a gente viu, a primeira string a ser lida representa o título da janela. Então, vou usar aqui o método setTitle da classe JFrame para setar o título do meu JFrame. Tá? E, para ler o conteúdo do arquivo, a gente viu na aula que eu posso usar o método readLine. Então, esse readLine vai ler toda a linha do arquivo, né? Uma linha de cada vez. Então, ele lê a primeira linha, né? E retorna para mim como uma string a linha que foi lida. Então, eu vou usar essa string como título da minha janela. Tá? Já dá para a gente fazer um teste aqui. Ó. Só de eu rodar esse programa agora, a gente vai ver que olha o que aconteceu aqui. Ó. Apareceu aqui no título da janela, lista de tarefas do Paulo. Exatamente o que eu tinha configurado aqui no arquivo. Ó. Vou fechar aqui. Vou abrir de novo o meu arquivo. Vou colocar aqui agora tarefas do Paulo. Se eu rodar de novo o programa lá, agora já apareceu como título tarefas do Paulo. Tá ok? Beleza, mas essa não é a única história. Agora eu preciso capturar também a cor. Mas pode ser que não tenha cor, né? O cara só informou lá o título da janela. Então também vou fazer uma verificação aqui, ó. Tá? Por que essa verificação é importante? Porque se eu tentar ler alguma coisa que não existe no arquivo, eu posso ter uma exceção e cair nesse caso aqui, né? De erro de leitura das configurações. Então, antes de fazer a leitura, eu verifico. Tá? Bom, aí nesse caso aqui agora, a próxima string a ser lida, então, é a cor, refere-se à cor. Eu não posso usar simplesmente essa string aqui para escolher a cor aleatoriamente, porque pode ser que essa string nem represente uma cor válida. Então, vou usar aqui o comando switch, que é bastante conhecido, né? Várias linguagens têm esse comando, switch case, que faz basicamente uma comparação aqui com cada cor que eu colocar aqui, e ele vai tomar uma decisão caso a cor que foi lida encaixe com esse caso aqui. Então, no caso do amarelo, eu vou usar o método getContentPane da classe JFrame para pegar o painel principal da tela e o método setBackground para configurar a cor de fundo daquele painel. Então, aqui já veio como padrão no NetBeans a cor amarela, né? Então, já ficou certinho aqui. Vou usar comando break aqui, né, que é do próprio switch. Se não for amarelo, pode ser verde. Então, se for verde, aí eu vou configurar como green. E se não for verde, pode ser branco. E aí, se for branco, eu vou configurar aqui como white. Tá? Bom, e só isso, ó, não preciso fazer mais nada. Por quê? Se ele não cair em nenhum caso desse daqui, o que vai acontecer? Ele simplesmente não vai alterar a cor de fundo da minha janela, que por padrão é aquela cor cinza do Java. Tá? Uma outra dúvida que pode gerar, e se a pessoa não informar nada, nem o título da janela, o que vai acontecer? Se ele não informar nada no arquivo, esse comando aqui, esse método vai retornar falso para mim, então ele não vai entrar dentro desse if, e portanto ele não vai alterar em nada o título, não vai alterar o título da minha janela. E então qual título que vai ficar? Vai ficar o título que eu configurei aqui, ó, no construtor da classe tela principal, eu já setei lista de tarefas. Então, se for possível ler alguma coisa, ele vai alterar o título. Se não for possível ler, ele simplesmente vai ignorar e vai deixar do jeito que estava. Então, ó, só de rodar esse programa aqui agora, ó, olha lá, veja que já apareceu a cor de fundo amarelo, porque eu setei lá no arquivo de configurações a cor amarela. Se eu trocar aqui por verde, né, já apareceu o verde aqui agora. Tá? E se eu informar uma cor inválida, por exemplo, verde com 2 E's aqui no fim,
ele fica a cor padrão do Java, tá? Que é a mesma coisa se você não informar a cor aqui, tá? Se deixar vazio aqui, deixar só o título vai ser setado e a cor vai ficar, né, normal. E se eu não informar nada, por exemplo, não informar nem o título nem a cor, ele vai trazer como padrão a lista de tarefas, como título, e a cor de fundo normal. Aí se o arquivo não existir, aí na hora de fazer a leitura ele vai mostrar um erro, né? Então olha aqui, ó, erro ao ler configurações, mas logo depois ele vai abrir o arquivo, o programa. E esse programa vai vir com as definições padrão, tá? Então era o que pedia lá no nosso exercício, tá ok? Então na próxima aula agora eu vou mostrar a segunda parte do exercício, que trata de arquivos binários.